pensar é a capacidade que nós próprios temos de poder entender e explicar, porque não basta simplesmente entender. Algumas pessoas dizem assim, né, quando a gente pergunta, e aí, entendeu? Ah, mais ou menos. Descartes diria, não entendeu nada. Mais Tem ou jeito. menos. Ou entendeu ou não entendeu. Se você faz uma conta, né, e a conta não fechou, é porque está errada. Não tem outra opção. Está errada. Tá? Então, de acordo com Descartes, o que ocorre? Esse pensar aqui não é um simples contemplar grego. Esse pensar é um pensar que diz respeito à minha condição de poder explicar aquela coisa investigada por mim de forma objetiva e universal. Se eu não tenho condições de explicar de forma objetiva e universal aquilo que eu disse que sei, é porque eu não sei. Mais ainda, de acordo com Descartes, nós vamos... Quantas horas, gente, por favor? Ah, ótimo. Então, de acordo com Descartes, nós poderemos alcançar essa verdade única e exclusivamente se nós conduzirmos-nos pelo método da dúvida hiperbólica. Se não tivermos um método, não existe a menor possibilidade de alcançarmos uma verdade objetiva e universal. Não tem jeito. Por incrível que pareça, nós, até hoje, fazemos uso desse método. Fala. Universal significa que ela seja verdade em qualquer lugar do mundo. Exatamente. Isso não entra meio que em conflito com um outro estudo, porque a gente estuda psicologia, a gente trata da subjetividade, por exemplo. O sol pra gente é uma coisa para quem estuda no campo de estudo da cosmologia. Por exemplo, os incas, ele tinha outro significado que pra gente, a gente pode ter como mentira. Mas na cultura deles, no campo de estudo deles, era tido como verdade. Ou seja, a mesma coisa é tida como verdade de uma forma diferente, dependendo da região, entendeu? Não é Para universal Descartes, muitas coisas. para Descartes, se uma tal verdade, ou se uma tal coisa é dita dependente de uma cultura ou de uma religião tal ou tal, então essa coisa afirmada não pode ser concebida como verdadeira. Não tem outra opção. Só tem essa. Por isso é que, por exemplo, nós podemos falar de Deus para Descartes. Podemos falar de Deus. Podemos até provar, e Descartes vai fazer isso, provar a existência e perfeição de Deus. Podemos até provar isso matematicamente. Descartes faz isso. Tá? Agora, provar a existência de Deus através da fé é absurdo. Faz o menor sentido. Porque não é ciência. Só o que for dito pela ciência? Porque não é possível de ser universalizado. Vai depender da subjetividade. Você que teve experiência, entendeu? Ninguém vai ter a mesma experiência que você Porque tem. o racionalismo diz que, dependendo do campo de estudo, a verdade varia, de acordo com a cultura. Não. Olha só. O racionalismo é o que o Descartes defende. Não é o racionalismo que entende isso desse modo. Qual que é o nome do que a Isabela falou? Que
daquela ciência que, Né? que Para a em gente todos os pensar lugares no se for fazer ela é relativismo, comprovada. a gente tem que pensar isso já desde os gregos a positivismo, né? partir de Protágoras. Protágoras diz assim, Qualquer lugar que você faz. o homem... Protágoras, o Descartes vai discordar do Protágoras, claro. Assim como vai discordar de Montaigne, né, que é um outro... Montaigne é de 1532, não, 1500... Que isso, gente. Esqueci, mas é do século XVI, o Montaigne. O Montaigne... Não, mas vamos voltar no Protágoras. O Protágoras vai dizer o seguinte, que o homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são e das que não são enquanto não são. O problema com isso é que, se o homem é a medida de todas as coisas, então, quando pensamos, por exemplo, em uma divindade, qualquer que seja ela, né, pensarmos um Deus, por exemplo, nós teríamos que dizer que um tal Deus, qualquer que seja ele, é então, na verdade, criado pelo homem, e não o contrário. Tá? O homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são. Ou seja, das que são, no sentido concreto, fatual, tá? Quando nós fazemos uma mesa, se essa mesa tem um objetivo tal, né, ela é de uma altura. Se ela tem um outro objetivo, ela é de uma outra altura. Do mesmo modo, uma cadeira, tá, é a nossa medida. Uma cadeira necessariamente tem que ter um assento, tem que ter um encosto. É a medida de quê? É a medida do homem. Claro que é uma medida padrão, mas é a medida do homem. O homem precisa disso, por causa da coluna, né, por causa da sua altura, tal ou tal. Do mesmo modo, uma cama, ou uma roupa, uma blusa, um calçado, é a medida das coisas que são enquanto são. E das que não são enquanto não são. Ou seja, daquelas coisas que não são palpáveis, sensíveis. Só que o problema desse pensamento é que, como dirá Demócrito, para criticar o Protágoras, ele vai dizer assim, então o que é que impede que haja que a vaca, né, ou a formiga, ou o mosquito, ou um animal qualquer também não tenha os seus deuses? Porque a natureza, por exemplo, se pensarmos bem, né, em termos de quaisquer animais, a natureza deles se adequa ao lugar em que eles vivem, ao seu hábito. Então, por exemplo, o hipopótamo, nós não vamos encontrar o hipopótamo, por exemplo, nas savanas. Vamos encontrar o hipopótamo nas savanas, vamos pensar nas savanas africanas, né? Naqueles lugares que não tem tanta água assim. Na verdade, é um descampado, árvores grandes, né? Muito capim e por aí vai, mas nós não vamos encontrá-los ali. Nós vamos encontrá-los lá nos locais onde tem muita água. O que é? Não mexe com Darwin agora não. Na verdade, não tem a ver com isso, não. O pensamento que não. A questão é a seguinte, então, que essa teoria, então, a partir do Protágoras, e que muitos outros vão utilizar para dizer que o homem é a medida de todas as coisas, né? Que não é possível estabelecer a verdade tal e tal, né? Apesar deles, Descartes vai mostrar que quando nós nos conduzimos pelo método, e tem que ser esse método, tá? Quando nós nos conduzimos por ele,
encontraremos exatamente o mesmo resultado da coisa investigada por nós. Só que tem um detalhe. Esse investigador não é qualquer investigador. Ele necessariamente tem que ter um conhecimento específico. Ele tem que ser dotado de um conhecimento da ciência a qual ele se especializou. Certo? Não basta ser graduado, por exemplo, para fazer uma análise de um sangue, por exemplo. Está lá o microscópio eletrônico, está lá o sangue lá na lâmina, você é graduado em psicologia, tá? E aí alguém te pede, examina esse sangue aqui para mim. O máximo que você vai poder fazer é vê-lo. A não ser que, além de psicólogo, você seja também um especialista, né, ou um técnico naquela área, né, de bioquímica. Aí tudo bem, mas fora isso não é possível. Então veja, outra questão ainda que é importante saber. De acordo com Descartes, essa verdade alcançada é a verdade sobre o quê? Coisas externas. Pura e simplesmente coisas externas. Quando tratamos de coisas externas, para Descartes, tá, gente? Não há absolutamente nada na natureza que escape ao método. Nada. Absolutamente nada. Na natureza que escape, tá, a capacidade de explicação do método da dúvida hiperbólica. Certo? Exagerada. Aí quer dizer que a dúvida exagerada te leva a criar uma ciência para explicar aquilo, mais ou menos isso? Dê um exemplo, professor, do que a gente usaria essa dúvida hiperbólica, esse método, e que a gente ia conseguir encontrar essa verdade que o objetivo universal que o Descartes está falando. Não dá exemplo, não. Vocês trarão essas informações para a próxima aula. O que é isso? Dúvida hiperbólica. O que isso tem a ver com Não, ela que fundamento? começou, eu só pedi um exemplo. O que? Não vou dar. Não vou. O que isso? Sobrou pra mim ainda, né? Eu é que me ferrei nisso tudo, né? O que isso? Esse povo vai bater em mim depois da aula, professor. O que isso tem a ver? Olha só. O que isso tem a ver com a verdade? Que verdade? Objetiva e universal. O que significa isso? O que significa isso? Certo? E que coisas são essas? E qual a ligação disso com o fundamento? O que tem o fundamento com isso? Lá no xerox da Odete, sabe onde que é o xerox da Odete? É nessa, Aquele ali, ó, do lado do DA de Ciências Atuariais. é nessa reta aqui, tem um xerox que fica. É, porque eu não tive tempo de levar lá pro xerox dos alunos. Aí tá ali, no xerox da Odete. Esses dois textos, tá? O texto do Danilo Marcondes fala o geral sobre o pensamento de Descartes. Fala sobre o método, fala sobre o fundamento, tá? E esse texto aqui fala, né, ou apresenta, claro que nós vamos aqui é bem iniciozinho, né, na página 2745 só. Então, assim, o Descartes aqui, o Descartes tenta ali fazer uma diferenciação
entre corpo e alma. E aí, por quê? Diferente, gente. Descartes com esse testemunho visível.